Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e vocês já sabem, esse é nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio Master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. A lista é grande, mas a gente tem que agradecer esse super time campeão: Aplicap, Aspersir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBOX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Grupo MBM, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, Viacap, Verbim, Vital Help, Zurich e Yellon. E hoje nosso programa é muito especial porque nós estamos recebendo aqui no estúdio da Fórmula Digital o CEO da Ducon Seguros e o reitor do Clube da Bolinha do Rio Grande do Sul, Peterson Goy. Vamos falar sobre desafios, propósito e olhar para o futuro de um dos profissionais mais respeitados do nosso país. Seja muito bem-vindo ao Seguro Sem Mistério, Peterson. Obrigado, Júlia. É uma honra estar aqui participando do programa. É um programa esse que só passa gente ilustre aqui, né? Então eu me sinto um privilegiado. Olha aí que legal. Chamei de Peterson, mas você já sabe, Pet é nosso amigo Pet. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, vai saber que daqui a pouco essa apresentadora aqui vai chamar de Pet, porque ele é aí um profissional conhecidíssimo e amigo de todos no nosso mercado. E hoje, né, Pet, já vamos falar aqui no início, vamos estar com audiência qualificada das trigêmeas que vão estar nos assistindo. Sem dúvida, vão estar assistindo a gente lá em casa, o Miguel também. Isso aí. São fãs aí do YouTube, né, e sem dúvida nenhuma elas vão ver. Então, essa hora elas devem estar rindo lá e comemorando, vendo o pai na TV. Coisa mais querida, os 4 filhos do Peterson, que são aí, assim como ele, celebridades no nosso mercado de seguros. Mas, Pet, vamos lá então, nos conta um pouquinho como começou a tua trajetória no mercado de seguros. Vamos lá, Júlia. Então, eu iniciei no mercado de seguros na Bradesco Seguros, né? Num contrato de estágio, onde eu estava trabalhando na Colombo como vendedor, num shopping lá em Passo Fundo, né? Que era um desafio muito grande também, né? Há mais de 20 anos atrás, com venda online, onde o consumidor ele tinha que ir até o shopping, né, na loja, fazer a compra de forma online, ou seja, ele não levava o produto para casa, o produto ia só depois, chegava só depois na casa dele. E aí eu recebi, estava lá, carteira assinada, muito bem, por sinal, recebi o convite da Bradesco, né, Seguros, e resolvi topar o desafio, né, eu não sabia ainda, mas seguro é a única coisa que eu sei fazer na vida, né. Não sabia ainda, estava prestes a beber uma cachaça. Pet. Exatamente. Topei o desafio para ficar 6 meses, é um contrato de experiência. E aí fiquei lá quase 10 anos na Bradesco, né? Tive a honra e o privilégio e a sorte de trabalhar com pessoas como Torrecilas, como Salomar e como Alberto Loma, né? Que foram vou dizer que iniciou aí minha carreira, né? Me ajudaram a ser o profissional que eu me tornei. E, sem dúvida nenhuma, para mim é uma gratificação muito grande ter trabalhado com essas figuras, assim como outras também, né, depois. Então, da Bradesco eu saí, tive uma passagem muito rápida pela Allianz, foram 11 meses, né, eram para ser um pouco menos, mas como eu tinha pedido lá, na época a Allianz tinha um quiz show, não sei se você lembra, e ninguém queria fazer o quiz show, e eu disse, não, eu preciso trazer esse quiz show para Passo Fundo, né? E, enfim, então depois eu recebi a proposta do Luciano Silveira para ir para Zurich, e aí acordamos lá que eu iria entregar o quiz show da Allianz, né? E aí fiquei mais 3 meses na Allianz, que deu os 11 meses, e no outro dia do quiz show eu acabei pedindo demissão, e fui trabalhar na Zurich. E aí ali na Zurich me desenvolvi como profissional, né? Me tornei o profissional que sou, vim a Porto Alegre, que para mim era um grande desafio, trabalhar em Porto Alegre, né?
a gente via lá do interior dizer, cara, quando você chegar em Porto Alegre é porque você é um grande profissional na área de seguros, né? Então era o meu objetivo conseguir, né, através do Luciano Silveira, que é um outro cara também que foi um privilégio muito grande ter trabalhado com ele. Me ensinou demais, gostava muito de trabalhar com ele, né? Hoje é um grande amigo também, assim como os demais ali que eu citei. E, enfim, aí fiquei na Zurich, né? E aí, quando as Trigêmeas nasceram, né, a agenda ficou quase incompatível e eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão muito dura para mim, né? Largar aquele lado do balcão. E aí, como eu só sabia trabalhar com seguro, resolvi abrir a corretora. E tá aí, hoje a corretora tem quase 8 anos, né? E graças a Deus, estamos indo super bem lá. Pet, essa é uma história que o pessoal conhece, né, ali nos bastidores, mas conta pra gente como é que foi a chegada aí do Mano Miguel, das Gêmeas na tua vida. Então, o Miguel, Miguel tem 14 anos, né, Júlia? Ele nasceu de 26 semanas, né? E foi bem num período que eu estava numa negociação saindo da Bradesco para ir para a Allianz, né? Então foi muito difícil também tomar aquela decisão. Mas eu, como comentei antes no início, né, saí de uma empresa com carteira assinada, fui trabalhar numa outra para ficar lá 6 meses com contrato de experiência, né, e então para mim nada é na zona de conforto, né, sempre gostei de desafios, foi assim quando eu saí da Bradesco para ir para a Allianz, foi assim quando eu fui para a Bradesco, foi assim quando eu me tornei corretor, então pra gente eu costumo dizer que eu não gosto, né, de muito mar, como é que eu vou dizer assim, o mar mais tranquilo, não, a gente gosta de fato das águas mais movimentadas, né, e aí acabei indo para a Allianz, o Miguel nasceu, depois a gente tomou a decisão lá em casa que a gente precisava que o Miguel tivesse um maninho ou uma maninha, né, e para nossa surpresa, Deus mandou 3, né? Aí vieram aí a Carolina, a Isadora e a Helena, que completaram agora recentemente 10 anos, né? São umas figuras, os filhos do Pet, muito amorosos, né? Qualquer um deles, os 3, o Mano Miguel e as Trigêmeas. Mas eu cometi uma gafe aqui também, Pet. Não mandei um abraço para quem vai estar nos assistindo também, que é a Juliana. Juliana Goy, grande mulher, esposa do Pet aí, que caminha ao lado dele, inclusive, além da criação dos filhos, que já é algo, né, a gente sabe, muito desafiador, mas também caminha junto com ele ali nas decisões da Ducom. Tu comentou um pouquinho pra gente, Pet, como nasceu, né, essa vontade de empreender do outro lado do balcão, como corretor de seguros, com o nascimento aí da Ducom. Esse nome, Pet, Ducom, uma curiosidade que eu tenho, de onde ele vem? Então, o nome Ducom, ele surge quando eu tomei a decisão de virar corretor, né, e comecei a organizar a corretora, eu queria que fosse um nome exclusivo, né, que não tivesse no mercado. E ele surge depois de buscas de outros nomes, né, mas assim, não tem nada muito específico, o com é de confiança, né, eu queria que tivesse alguma coisa voltada à confiança ou também buscava alguma coisa com core, né, de corretora, né. E aí surgiu o Ducom, depois de várias outras tentativas de outros nomes, né? Mas aí a gente ia lá no site da SUSEP e encontrava aqueles nomes, já existiam, né? E no fim, não tem assim, Júlia, um significado a não ser o com de confiança, né? Mas o Du não tem nada assim de específico. Foi na tentativa ali de buscar um nome exclusivo que surgiu do Ducom. Olha aí que legal, mas tem um prefixo importante aí que é o de confiança, né? E falando nisso, Pet, nesse diferencial de confiança, quais os outros diferenciais da Ducom no relacionamento tanto com segurados quanto com as seguradoras também, que é importante? Então, Júlia, a gente, assim, a gente trabalha lá muito focado, né, no cliente, na satisfação do cliente, né? A consequência da venda, não que a gente não busque isso, mas como é que eu posso te dizer? A venda ela é uma consequência daquilo que a gente planta. Então, hoje os nossos principais clientes são indicação de outros clientes, né?
em cima do trabalho que a gente realiza. Então, a gente foca muito na necessidade do cliente, né? A gente tem um compromisso com o cliente de fato contratar aquilo que ele precisa, né? Então, é um trabalho que a gente faz de mostrar muitas vezes, né, que ele está mal segurado, que as coberturas que ele tem hoje são coberturas defasadas. A gente pega lá clientes, por exemplo, que está com a mesma cobertura há mais de 10 anos, né? E os então, riscos a gente mudaram. os riscos mudaram, isso. Tem situações que a atividade do cliente mudou nesse período, né? Então, a gente faz esse trabalho de entender o risco do cliente e de ofertar para ele, de fato, aquilo que ele precisa em cima da necessidade dele. E isso acaba que esses mesmos clientes acabam indicando outros clientes, né? E a corretora está aí esse ano com um crescimento aí de mais de 20%, mais uma vez, né? Todos os anos a gente cresceu muito bem. Enfim, esse é o trabalho. Ele é simples, não tem nada de absurdo, mas é um trabalho muito sério, né? O básico bem feito é inovação, né, Pet? Exatamente. E como que tu enxerga o papel dos corretores de seguros ou das corretoras estruturadas, assim como a Ducom, no fortalecimento do ecossistema de seguros? Muito se fala, né, que a gente ainda tem um campo muito grande aí para percorrer no Brasil de uma massa não segurada. Sem dúvida, Júlia. A gente entende que dá para crescer ainda muito mais, né? O mercado como um todo tem essa possibilidade, né? Isso é um trabalho que a gente precisa construir junto com os demais corretores, né? Então, hoje, a gente tem outros corretores que também são parceiros da Ducom. A gente ajuda muito o corretor também, até a buscar cadastro em seguradora, né? Como eu trabalhei quase 20 anos do lado da seguradora, a gente conhece também muitos corretores, né? E graças a Deus a gente virou referência para muitos deles, né? Então, a gente busca isso, né? Fortalecer o mercado, não só na questão de auxiliar o corretor, mas também mostrando para ele, né? Esse exemplo que a gente comentou aqui agora, né? De clientes que a gente vê por aí que estão com as mesmas coberturas há mais de 10 anos. Cheguei a comentar, inclusive, com o nosso amigo André Tozeski lá no sindicato, né? Numa reunião do Pedrinha, se eu não estou enganado. Da gente fazer um trabalho junto aos corretores, porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia do corretor, né? E quando a gente pega uma situação dessa, a gente sabe que não está dessa forma porque o corretor quer que esteja mais, que por algum motivo ele não teve tempo ou não conseguiu fazer o trabalho para buscar isso, né? Para buscar essa atualização de coberturas, né? Até mesmo de atividade. Ou às vezes até não se atentou, né, Pet? Isso, pela correria do dia a dia, acaba não se atentando, né? Então, é importante isso, né? A gente buscar, às vezes a gente quer pescar no aquário do vizinho, né? E a gente tem aquele cliente que o simples fato de atualizar essas coberturas, entregando para ele, né, uma segurança de fato que ele precisa, você acaba aumentando o faturamento da corretora, né? Enfim, e consequentemente do mercado também como um todo. E deixando o cliente mais protegido. Deixando o cliente protegido, que é o principal de tudo, né? Deixar o cliente de fato protegido em cima daquilo que ele precisa, né? E Pet, existe assim, na tua opinião, na tua visão, né, do teu dia a dia, existe um checklist básico, assim, que o corretor deveria ficar atento sempre aos seus clientes? Júlia, a atualização é importante, né? Esse contato com o cliente também, a gente fala muito lá na Ducom, né? De não fazer o contato com o cliente só na hora da renovação, da gente estar o tempo todo interagindo com o cliente, né? Seja para o simples fato de mudança de endereço, uma cobertura no automóvel hoje de um condutor maior de 18 anos, né? A gente tem que estar buscando isso sempre, né? Porque a gente também entende que o cliente, muitas vezes, ele vai pela confiança do corretor. E ele precisa alertar ele sobre alguns pontos, né? Então, por exemplo, a gente dispara lá na empresa, uma vez por mês, e-mails pedindo, caso tenha alguma mudança cadastral de endereço, enfim, do que for, né? Residência, de condutores, que a Ducom seja avisado, né? Que entre em contato com a Ducom para a gente fazer esse trabalho. Olha só que legal, uma coisa teoricamente simples, mas que faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. E sempre tem retorno, sempre tem alguém informando que mudou de endereço, esqueceu de avisar. Às vezes ele muda até de estado, né? Não é só de endereço na cidade. Tem muitos clientes que mudam de estado, né? Então, esse é um trabalho que a gente não pode deixar acontecer
só na hora da renovação. Então, a busca de estar sempre fazendo esse contato com o cliente, provocando ele a nos avisar qualquer tipo de mudança é extremamente importante, né? E, Pet, qual que foi a maior diferença que tu... Vou deixar o Pet tomar uma água também, que nós estamos aqui fazendo ele falar muito. Mas qual que foi a principal diferença que tu percebeu na atuação quando tu mudou o lado do balcão, né? Trabalhou muitos anos em seguradora e veio para o lado dos corretores. Júlia, então, a principal diferença, eu demorei para entender uns 2, 3 meses quando eu fiz essa mudança, né? Quando eu resolvi virar corretor, muita gente pergunta para mim assim, pô, mas você tinha uma carteira? Não, nunca tive carteira, nem o meu seguro, eu sempre tive com corretores, né? Saiu na raça e na raça, coragem, exatamente. A principal diferença foi que na seguradora o negócio ele vem através do corretor. Então você precisa tratar isso internamente, negociar, mas você não faz a busca, não faz a prospecção do negócio, né? Você prospecta o corretor, que é quem tem o contato com o cliente. E eu demorei de 2 a 3 meses para entender que cliente não ia vir me procurar, né? Que eu tinha que ir atrás do cliente. Então, esse trabalho é um trabalho muito difícil, né? De abrir portas, principalmente uma empresa nova, né? Então, eu acho que isso foi o mais difícil, assim, da empresa, foi buscar esse cliente, prospectar ele. Olha aí que legal. Pet, além de CEO da Ducom, que já é um super trabalho, pai das meninas e do Mano Miguel, tu também tá à frente aí do Clube da Bolinha do Rio Grande do Sul como reitor. E aí eu te pergunto, daqui a pouquinho tu vai nos explicar bem como é o Clube da Bolinha também, para quem não conhece, vai estar nos assistindo. Quais que são os principais desafios de hoje, na atualidade, para quem lidera no mercado segurador? Então, Júlia, sobre o Clube da Bolinha, né? Agora a gente entrega a gestão. Nossa gestão foi uma gestão de 2 anos, vai até agosto, né? Em agosto a gente deve ter um novo reitor aí. Spoiler, a gente vai querer spoiler nesse programa aqui. Não hoje, que o Pet já me disse nos bastidores que ainda não está definido, mas quando tiver, tu vem nos contar. Vai ser a primeira a saber, com certeza. Mas conta pra gente um pouquinho sobre o Clube da Bolinha do Rio Grande do Sul. Então, o Clube da Bolinha é um clube muito tradicional aqui, né, Júlia? Formado por executivos de seguradoras. Hoje também pessoal que presta serviço para o mercado, né? Muitos também estão lá. E é um clube que são 65 anos de existência, né? Então, é um clube bem antigo. E a gente tem, hoje, nosso principal objetivo ali é a integração entre as seguradoras, né? Entre os gestores. A integração também a gente entende que é muito importante, né? O convívio com a família. Então, hoje também tem lá o Clube da Luluzinha, né, que a gente se encontra em muitos eventos, acaba fazendo muitos eventos com a família, né, viagem também, hoje tem a tradicional viagem que acontece uma vez por ano, a gente também quer fazer essas viagens no Rio Grande do Sul, né, para prestigiar o nosso estado também. Enfim, é um clube que tem também a parte social do clube, né, a gente ajuda muitas empresas aí, muitas entidades, né? É um clube que está aí há mais de 65 anos, né? Onde já passaram muitos reitores. E você sabe que quando eu vim para Porto Alegre, o meu objetivo também profissional era entrar no Clube da Bolinha, né? Para mim era muito importante, eu via todas aquelas feras ali, né? Participando. Vi as notícias do JRS, digo, mas um dia eu quero estar lá dentro. E hoje, para mim, é um privilégio muito grande, né? Esses 2 anos como reitor, mais do que eu esperava, jamais imaginei ser reitor, e agora a gente está entregando aí esses 2 anos, graças a Deus, com muito sucesso. E a turma bem unida lá também. Olha que legal. Eu queria fazer um comentário aqui, Pet, sobre o Clube da Bolinha. Além, é claro, da turma ser maravilhosa, todos os que estão ali, né, os executivos são pessoas que a gente conhece, profissionais que a gente conhece há muitos anos. As Luluzinhas fazem toda a diferença também, porque a mulherada pega junto e é muito legal quando a gente é convidado, né, para as festas de vocês e a gente vê de perto essa união. É muito, muito bacana. Então fica aqui meu comentário também para os Bolinhas e Luluzinhas que vão estar assistindo Seguro Sem Mistério. Verdade, Júlia, a gente tem ali um pessoal que pega junto, ajuda a organizar os eventos, ajuda com a viagem. Então, hoje todas elas praticamente estão integradas, são amigas, se encontram,
Então, para a gente também é muito importante isso. Ah, que legal. E tem alguma história, Pet, curiosa ou momento marcante que tu viveu aí à frente ou participando do Clube da Bolinha que possa contar pra gente? Eu acho que as nossas viagens, né, é sempre importante, né, são momentos únicos, né. Então, a última agora, a gente foi para a Serra, passeamos lá na Casa Valduga, enfim, as viagens são, para mim, são os momentos mais bacanas, assim, quando tá a família reunida. Então, as festas de final de ano também é sempre muito legais, né? As ações sociais que a gente faz também são todas especiais, então são vários, na verdade. Sim, assim. São muitos momentos para colecionar. E Pet, falando um pouquinho ainda sobre gestão, né, liderança e o nosso mercado, na tua opinião, como que a gente faz para manter a cultura de uma empresa, como a do Com, por exemplo, né, em meio a tantas transformações tecnológicas e regulatórias, que eu sei que tu acompanha também bastante isso? Então, Júlia, a gente precisa estar sempre atualizado, né? Acho que um ponto importante aqui que você comentou é a parte de tecnologia. Hoje a empresa tem um desenvolvedor de sistema, a gente trabalha para atender o nosso cliente em cima da necessidade dele, né? E sem dúvida nenhuma é um ponto sem volta, né? Eu acho que as corretoras que querem continuar crescendo e querem estar atualizado precisam, seja ter um desenvolvedor próprio, seja daqui a pouco terceirizar esse serviço, mas o cliente está cada vez mais exigente, né? Então a gente tem que estar alerta a tudo isso e desenvolvendo. Enfim, a gente optou lá em ter as duas coisas, né? Então hoje a gente tem uma parte terceirizada do desenvolvimento de sistema e um desenvolvedor próprio que nos ajuda ali e faz com que a gente esteja mais atualizado com tudo que está acontecendo, né? Com aquilo que a gente está trabalhando para entregar para o nosso cliente, né? Pet, também tem duas grandes mudanças nesse ano, né? Uma é o marco legal dos seguros, que as seguradoras aí estão se preparando, e corretores também, de certa forma, estão se preparando para estarem adequados à lei até dezembro, e outra também é das mútuas, né, das associações de proteção veicular, que agora também estão com uma lei regulamentada e tem mais alguns meses aí para que a SUSEP traga, né, os parâmetros em que essas empresas vão estar se enquadrando. Para o corretor de seguros, Pet, são novas empresas entrantes, né? Como que tu enxerga essa questão? Júlia, esse é um tema polêmico, né? Tem muitos corretores que não querem, não enxergam com bons olhos, né? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o fato de regularizar essas associações, né, é importante para o mercado. Eu ainda não sei se a gente vai vender lá na Ducom ou não, né? É um ponto que a gente precisa entender um pouquinho mais, e aí tem que vir... A gente precisa entender essas regras que a SUSEP vai aplicar, né, que ainda não está muito claro. Também não descarto, porque a gente percebe que tem muitas associações sérias, né, com trabalho muito parecido com o trabalho de seguradoras, outras nem tanto. Eu imagino que essas nem tanto não vão conseguir se regularizar, né, a séria sim. Então a gente está acompanhando. A gente entende que isso é importantíssimo para o nosso mercado, mas a gente ainda não sabe se a gente vai trabalhar com a associação, não. Possivelmente no início não, para ver o que acontece, né? Como é que o mercado vai reagir com isso. E aí depois, se estiver legalizado, se estiver tudo conforme dentro da regra SUSEP, aí a gente pensa, para e olha e vê se faz sentido ou não. Nesse momento é incipiente, né, Pet, a gente acabar dando qualquer tipo de opinião, exatamente porque a SUSEP ainda não estabeleceu a regra do jogo. Na semana passada, em maio, final de maio, eu estive no Conseguro, um evento promovido pela CNSEG, maravilhoso, o evento lá em São Paulo, e o Alessandro Ottaviani estava lá e comentou, né, que tudo está sendo construído, escutando muito os diferentes públicos, seja o corretor, seja as associações, seja o mercado de seguros. Então, vamos torcer aí para que realmente
realmente seja, né, algo que faça sentido, que venha a agregar também para o mercado de seguros, porque afinal de contas, né, Pet, a quem interessa proteger o segurado. Então, a gente tem que estar aí muito... A gente não, né, porque eu não sou corretora, sou aqui meramente uma jornalista, mas o mercado de seguros aí tem que estar protegendo os segurados. E, Pet, comenta pra gente um pouquinho também, se existe alguma estratégia ou princípio de liderança que tu carrega contigo no dia a dia, no trabalho? Júlia, na verdade, eu sou uma pessoa muito simples de lidar, né? Então, eu gosto das coisas simples, né? Práticas, rápidas. Então, eu não sei exatamente, não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta, né? Mas o meu dia a dia, assim, é praticidade, a gente não enrola cliente, a gente não conta história que não deve contar, a gente não sacaneia ninguém, seja um concorrente, né? Enfim, então, seguradora, a gente sempre joga limpo com a seguradora, é o melhor jeito que tem de construir relação, né, e parceiros é jogando limpo, independente se é uma notícia boa ou uma notícia ruim, vamos dizer assim, né, para a seguradora. Então, eu penso que eu sou um cara simples, assim, de lida, né? Acessível. Acessível e sempre transparente com tudo que tem que ser, que é só assim que se constrói boas relações, seja com o cliente ou com as seguradoras que são nossas parceiras. E tudo é networking, né? Sem dúvida. Olha aí, que legal. Nosso programa Seguro Sem Mistério com o Peterson Goy, ele que é CEO da Ducon Seguros e também reitor do Clube da Bolinha do Rio Grande do Sul. Na parte 1, ele nos contou um pouquinho sobre a sua trajetória de mercado de seguros, sobre como surgiu, né, a Ducon Seguros, e também nos esclareceu ainda mais, né, sobre como funciona lá o Clube da Bolinha do Rio Grande do Sul. Pet, eu sei também que você é torcedor do Palmeiras, tô certa? Isso, verdade. É isso? Torcedor do Palmeiras. Nasceu aqui no Rio Grande do Sul ou tu nasceu lá e veio pra cá? Foi exportado? Eu sou natural de Rondônia, Júlia, uma cidade chamada Vilhena, né? Pais gaúchos de Juí, aqui no interior do estado, e foram para lá para desbravar, né? E acabei nascendo lá, depois tive uma passagem pelo Mato Grosso, em Cuiabá e Barra do Garça, e depois a gente foi parar em Passo Fundo. Olha aí. E perpetuou, né, a torcida do Palmeiras pro Mano Miguel também. As meninas também são do Palmeiras? Então, a gente é um pouco, lá em casa, assim, tá meio dividido, né? A Juliana é colorada, a gente tem alguns amigos ali no Inter, então estamos em todos os jogos do Inter. O Miguel diz que é palmeirense colorado, as meninas também, né? A Juliana agora também, eu também sou um pouquinho colorado. Olha também, né? Não tem como não ser, né? Mas se tiver um jogo Inter e Palmeiras, eles vão torcer pra quem? Ah, não, aí tem que ser o Palmeiras, né? Tem que ser o Palmeiras. Umas fofuras, já vi realmente ali os vídeos e fotos, né, das meninas e do Mano Miguel com a camiseta do Inter, é muito, muito legal. Mas eu te perguntei isso, Pet, porque realmente tu já tinha me contado da tua... Até quantos anos tu ficou em Rondônia? Eu fiquei até 8 anos em Rondônia, depois fui para Cuiabá, depois Barra do Garça e com, se eu não me engano, 14 anos fui para Passo Fundo. Aí com teus pais? Sempre com os pais. Olha aí, que legal. E teus pais continuam em Passo Fundo? Hoje eles estão morando em Bé, estão aqui pertinho. Ah, isso. Tá certo, tem que aproveitar esse litoral do Rio Grande do Sul. E é bom, né, Pet, quando a gente vai conhecendo diferentes regiões desse Brasil, não sei se tu concorda comigo, provavelmente sim, porque também vejo que tu viaja bastante, né, nos eventos de mercado, até mesmo com clientes também. A gente tem muitos Brasis dentro de um Brasil, e quando a gente traduz isso para o mercado de seguros, os próprios riscos, né, Pet, que a gente comentava no bloco 1, que mudam muito, eles mudam também de região para região? Sem dúvida, Júlia, muda demais, né, a gente percebe isso no dia a dia, né. Hoje a gente tem cliente aí em 20, se eu não me engano, são 24 estados, né, desse Brasil, que você comentou, um continente, né, gigante, e a gente percebe que o risco que é bom num lugar, no outro, às vezes, não é tanto, né, enfim, então muda muito a característica do nosso mercado, né. Quando eu estava na Zurich, a gente conversava com algumas pessoas, executivos que vinham de fora do país, né? E eles não entendiam como era tão distinto assim, né? De uma região para outra,
o mesmo risco, ter, enfim, resultados diferentes, né? E, de fato, o Brasil é muito grande e a gente precisa estar atento a esses pontos aí, principalmente as seguradoras, né? Porque a mesma situação, ela, numa região, ela pode ser importante para a seguradora, na outra nem tanto, né? Então, enfim, o Brasil é muito grande, né? Então tem, de fato, os riscos distintos, apesar de ser os mesmos, né? Por falar em riscos distintos e regiões, né, Pet, ano passado a gente teve aqui no Rio Grande do Sul um acontecimento muito trágico, um dos mais trágicos aí, não só do Rio Grande do Sul, mas do nosso país. A gente viu, né, o quanto o Brasil se mobilizou em função dos gaúchos, então somos muito gratos por isso. Mas para o mercado de seguros fica algumas lições, né, Pet? Como é que foi para a Ducom? Teve alguns segurados, ou muitos que foram atingidos? A gente teve no total de indenizações, deu mais de 5 milhões, né? Bastante. Bastante, para a gente ali foi bastante, né? Entre residência, autos e automóvel e caminhão também, né? Então a gente teve um único cliente que na Coca-Cola ele perdeu todos os caminhões, né? 100% da frota dele, estava tudo ali. Então, de fato, foi um acontecimento que a gente espera não ver tão cedo, né? Não só aqui em Porto Alegre, mas em qualquer outro lugar, né? Mas o seguro ele é importante para isso, né? Então, a gente viu todas as seguradoras se mobilizando, né, Júlia, para dar o melhor atendimento possível. Muita gente pagando sem receber sequer qualquer tipo de documento, né? Simplesmente pelo fato de confiar no corretor, do corretor avisar que o carro do cliente X estava lá embaixo da água, né? E é isso, assim, essas horas que dá orgulho, né, do trabalho que a gente faz e que a gente desenvolve junto com as seguradoras. Né? Pois, olha que interessante, né, Pet? Claro, extremamente trágico, mas interessante sob o ponto de vista de continuidade. Esse teu cliente, ainda bem que ele tinha seguro, né? Porque 100% da frota ia arrasar com o negócio dele. Sem dúvida. Dele. Quebraria, se ele não tivesse seguro, quebraria a empresa, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E não é o fato só, né, de a empresa é um CNPJ, mas é o fato do sustento da família dele, da família das pessoas que trabalham com ele, então... enfim, todos os funcionários, né, a família toda, então essa hora que a gente vê o quanto é importante, né, o seguro, né, e como estar bem segurado também faz toda a diferença. E faz toda a diferença, né, Pet? Agora como corretor, trabalhar com uma coisa que tu sabe que está fazendo bem. Sem dúvida, faz toda a diferença, sim. É um orgulho pra gente, né? Essas horas a gente para pensar e ver que cada segundo de trabalho vale a pena, né? Poder entregar uma indenização, poder ver que a empresa vai poder se reconstruir, que ninguém vai perder o emprego. O seguro de vida também é extremamente importante, né, Júlia? Quando a gente vai lá e faz uma indenização também, né? Para uma empresa que está abalada, né? Uma família que está abalada, então para a gente é gratificante. Eu acho que o mercado que eu escolhi para trabalhar o resto da minha vida é um mercado que nos deixa orgulhoso, né, do trabalho que a gente desenvolve. Tu escolheu o seguro ou o seguro te escolheu, pai? Eu acho que o seguro me escolheu. Acho que o seguro me escolheu. Por que tu acha? Pelo como foi, né? Como foi a situação, e eu tive oportunidades nesse meio tempo de sair também do mercado de seguros, né? E eu não consegui, na verdade, né? Uma cachaça, que nem você disse no início, né, Júlia? Então, acho que o mercado me escolheu. Eu sou feliz, sou muito feliz em trabalhar no mercado que a gente trabalha. E se não trabalhasse com seguro, Pet, tem alguma outra área assim que te interessa? Vida. Júlia, não saberia te dizer... Jogador de futebol. Não tive esse talento, não seria jogador. Sem dúvida nenhuma, não seria, não. E tu tem algum hobby, Pet, lá no dia a dia com a Ju, com as meninas, com o Mano Miguel? Então, a gente gosta muito a Juliana e as crianças gostam muito de passear, né? Assistir o jogo do Inter também é um hobby, que a gente vai em todos, né? Mas eu gosto também muito de academia me faz bem também. No final do dia, quando eu vou para academia, é a hora que eu consigo pensar e raciocinar. Eu chego em casa
mais descansado, vamos dizer assim. Sim, a gente faz muito aqui no Seguro Sem Mistério essa pergunta do hobby, porque é interessante, né, a gente enxergar as lideranças, os executivos do nosso mercado também num âmbito que é fora desse de profissional, né? O hobby, como tu disse, ele faz muito bem pra gente e faz a gente enxergar também sob outro ângulo, né, Pet? Sem dúvida, sem dúvida. Mas tu treina a vida toda ou... Então, Júlia, sim, eu desde os 16 eu acho que eu vou na academia, gosto de ir. E parei um ano ali quando o Miguel nasceu. E depois acho que eu também parei um ano quando as meninas nasceram. Faz parte. Mas Que legal, que legal. Sempre gosto de ir, é um negócio que me faz bem. Sim, e Pet, a gente falava antes, né, na questão ali da Ducom, com os segurados e tudo mais. Eu sei que vocês trabalham com muitos segmentos do mercado de seguros, muitos ramos, como a gente chama, né? Mas tem algum ou alguns que vocês consideram lá na corretora que são essenciais? Então, hoje o nosso carro-chefe é a frota, né? Frota de caminhões. É onde a gente conseguiu desenvolver a corretora, onde a gente entende que a gente é especialista, é o caminhão. É trabalhar com o transportador, com o caminhoneiro. Quem movimenta esse Brasil, né? Quem movimenta o Brasil, e é muito legal, eu gosto muito. Minha família, eu tenho vários tios que são caminhoneiros, né? Conhece de perto. Conheço de perto e é um ramo que me escolheu, Júlia. Assim, quando a gente montou a corretora, eu queria trabalhar muito com vida, né? Acho que todo mundo que sai de uma seguradora e abre uma corretora quer trabalhar com vida. E a frota, o caminhão, acho que eu fui escolhido também por eles e por entender um pouquinho, enfim, não sei por qual motivo, mas é um negócio que a gente caminha bem lá na corretora. E é um mercado bastante específico, né, Peterson? Tem que ficar bastante atento. Sim, é um mercado específico, a gente diz que é um mercado nervoso, né, Júlia? Mas isso também, por outro lado, é muito gratificante para a gente. Sim, que legal. Pet, a gente tem um quadro aqui no Seguro Sem Mistério, que é o que a gente deixa, né, para o segundo bloco, que é o nosso quadro direto com as lideranças. Então, são perguntas aqui que eu vou fazer para ti, algumas de cunho mais profissional, outras para conhecer mais o Peterson pessoa. Pronto, vamos lá? Vamos lá. Então, Pet, fala pra gente uma palavra que define o Peterson líder. Uma palavra, puxa vida, já na primeira é difícil, hein? Essas são para botar a pessoa a pensar. Eu acho que ser humano. E uma palavra que define o Peterson pai. Vixe, uma é difícil também, hein? Essa aí podia ser várias. Eu sou grato, gratidão seria a palavra. E o Peterson marido? A Ju, atenta. Apaixonado. Querido. E um hábito que você não abre mão, Pet? Hoje, um hábito, academia, eu acho. Um bom hábito. Um ensinamento do Clube da Bolinha que tu leva pra vida. Em uma palavra, é isso? Não, aí pode ser. Pode ser. Não precisa ser todas uma palavra. Estar ali no meio de tanta fera é muito gratificante. Acho que eu aprendi muito ali com eles. A troca é muito rica, né? Uma saudade, Pet. Puxa vida. Eu não sei se eu tenho... Não vale do time do Palmeiras de 1900 e... Júlia, eu não sei, saudade, assim, hoje eu me considero muito grato, assim, saudade do meu avô. É uma boa saudade. Dos dois. Faleceram faz muito tempo? Um sim, o outro há pouco tempo. Como era o nome deles? Então, inclusive, meu nome é Peterson Carlos, em homenagem a ele. Então, era Carlos. Carlos, meu avô. E o outro era Armindo. Olha aí, então fica aí, né, a saudade dos vôs. Um conselho, Pet, para quem está começando no mercado de seguros. Fazer tudo com muita retidão. Acho que vai colher os frutos lá no futuro. Um valor inegociável da Ducom. Um valor inegociável? Também, não tem como fugir disso. Tem que ser tudo com muita retidão, muita clareza e da forma certa.
E confiança, né, Pet? Confiança, sem dúvida. O maior aprendizado durante as enchentes de 2024? Caramba, Júlia. Então, eu acho que o quanto a gente é sensível, né? O quanto a gente está ao mesmo tempo que a nossa rotina toma conta da gente, a gente não percebe, assim, quando acontece um negócio desse, a gente vê que é muito rápido, né? Então podia ser com qualquer um ali, podia estar qualquer um embaixo da água. Então, eu acho que é isso. Quanto somos sensíveis a fatores externos. Né? Uma frase, Pet, que representa a cultura da Ducom. Proteção, em todas as direções, nosso slogan. Olha aí, boa. Um conselho, Pet, para quem está começando, esse a gente já falou, a pauta aqui me derruba, quer derrubar a apresentadora? Uma referência no mercado de seguros, Pet. Caramba, eu tenho várias, mas eu Luciano Silveira. Luciano Silveira. Boa, querido, ó, tá convidado a vir aqui também, Luciano. Você que vai estar nos assistindo já sabe, né? Vamos fazer uma convocação pro Luciano vir aqui no Seguro Sem Mistério também. Um amigo de longa data aí do JRS também. Atualmente ele tá em Porto Alegre ou tá no... Tá em Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre. Viu só? Acho que a última vez que eu falei com ele foi em Blumenau. Então por isso que eu fiquei com essa... Luciano, eu tive a sorte de trabalhar com ele, né? Lado a lado. Acho que eu aprendi demais. É uma referência... Sem dúvida nenhuma, acho que é a principal. O Luciano é o famoso quem conhece não esquece. É uma figura muito querida e realmente ele aí sempre ensina, né, a todos nós que passamos ali, que conversamos com ele. Ele vai adorar vir aqui, Júlia. Ele não gosta de falar quase. Daí a gente chama tu junto, Pet, pra gente fazer um bate-bola nós três aqui. Pode ser. Vai ser muito legal. Pet, foi um prazer imenso conversar contigo aqui no Seguro Sem Mistério e conhecer, né, ainda mais da tua trajetória tão inspiradora. Já fica o convite para voltar outras vezes, já botamos o Luciano aqui na responsa. Pet vai vir também para a gente fazer esse bate-papo. E agora eu queria saber, Pet, uma mensagem final que tu gostaria que quem vai estar nos assistindo não saia desse programa sem levar consigo essa mensagem. Júlia, eu acho que viva a vida como ela merece ser vivida, né? Acho que é um negócio que eu levo para mim. Enfim, é isso, sim. Viva a vida como ela merece ser vivida. Porque ela passa muito rápido. Tô vendo agora pelas crianças ali, estão cada vez... Toda vez que eu paro para pensar, estão com 5 anos mais velha, né? Então, é isso, assim. E eu sou muito grato por tudo que eu vivi e que eu vivo hoje, e tudo que a gente plantou e que a gente está colhendo. Então, é isso. Muito legal. Vamos ao recadinho final aqui do JRS. 17 de setembro, 5ª Maratona da Inovação em Seguros. Você que está nos assistindo e queira aí ficar por dentro de todas as novidades do mercado de seguros, de tudo que está acontecendo e também participar de várias oficinas e workshop. A Maratona da Inovação em Seguros é o lugar certo para você no Teatro da Unicinos, no dia 17 de setembro. Os ingressos já estão no Simpla, já temos como palestrantes Walter Longo e César Salti, e nas próximas semanas a gente vai estar aí também anunciando mais super nomes dessas super feras que vão participar. Te vejo lá, né, Pet? Vou estar lá. O Pet e todo o pessoal da Ducom vai estar lá. E outro recadinho também, no mês posterior, 17 de outubro, 23º Troféu JRS. Vamos repetir, Pet, ali o sucesso do Vista Pontal. Pet também vai estar lá, Pet. Pô, demais. Aquele lugar foi espetacular. Vamos estar lá também, com certeza. Olha aí, que legal. Esse foi o recadinho. Tinha que passar aqui, né? Senão depois a produção me diz, pô, não deu o recado dos eventos do segundo semestre, então fica aqui os recadinhos. E se você gostou desse episódio, compartilha, segue o JRS.digital nas redes sociais e continua com a gente para conhecer mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais!